Bom, a maioria de vocês que estão assistindo já devem saber como funciona um vídeo de iceberg. Mas basicamente, um iceberg é o quanto você pode se aprofundar em determinado tema. E quanto mais fundo, mais obscuro se torna o tópico. E para comemorar os 15 anos de Coraline e seu relançamento nos cinemas, resolvi fazer um iceberg com todas as informações e curiosidades sobre Coraline, das mais bobinhas, que todos conhecem, para as mais macabras e pouco conhecidas. Então, sem mais enrolação, bora lá! Coraline é uma adaptação do livro que foi lançado em 2002 por Neil Gaiman. Ele escreveu Coraline originalmente como um conto para sua filha. Neil Gaiman também escreveu as HQs de Sandman. O filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 6 de fevereiro de 2009 e conta a história de Coraline Jones, uma garota que descobre uma porta secreta que a leva para um mundo parecido com o dela. Porém, todos têm botões no lugar dos olhos, os pais dão mais atenção e os sonhos de Coraline viram realidade por lá. O filme teve um orçamento de 60 milhões de dólares e lucrou 126 milhões. Ele foi dirigido por Henry Selick, diretor também de O Estranho Mundo de Jack e Monkey Bone no Limite da Imaginação. Como disse anteriormente, o filme faz 15 anos de lançamento e será relançado remasterizado entre os dias 15 e 22 de agosto. Coraline foi a primeira animação em stop motion feita para o formato 3D e é de maior duração até o seu lançamento. Coraline já foi indicado a vários prêmios, como o de melhor animação no Oscar de 2010, mas acabou perdendo para Up. A ideia original era um filme live action e Dakota Fanning iria interpretar Coraline. Quando foi decidido fazer uma animação stop motion, perguntaram a Fanning se ela ainda estaria interessada em fornecer a voz da Coraline e ela acabou aceitando. A casa para onde Coraline se muda no começo da história é inspirada no casarão onde Neil Gaiman morou no final dos anos 80. A animação levou cerca de 4 anos para ficar pronta. Apenas o trabalho de fotografia durou 18 meses. E para fazer uma única boneca da Coraline foram necessárias 10 pessoas, além do processo ter demorado de 3 a 4 meses. O filme teve o apoio de 500 pessoas e 70 delas eram fabricantes de bonecos. No total, foram feitas 15 mil expressões faciais à mão. Só para a personagem Coraline foram feitas 6.300. Em um determinado momento do filme, Coraline chega a mostrar 16 expressões faciais diferentes em um intervalo de apenas 35 segundos. E o arisco é selvagem, sabia? É claro que eu dou comida pra ele toda. Bichinhos mortos. Olha, eu sou de Pontiac, no Michigan. E se eu sou mesmo uma rabdomante, então cadê o poço secreto? Se pisar mais forte, vai cair dentro dele. Por mais óbvio que seja, há diversos detalhes no filme que remetem aos botões, como o eclipse com formato de botão ou a própria chave. Algumas pessoas não perceberam, mas a boneca que aparece no início do filme sendo desmontada para fazer a boneca da Coraline é a boneca da irmã da avó do Wybe. Já que falamos dele, o personagem Wybe Lovat não existe no livro. Ele foi criado para que Coraline não precisasse falar sozinha e tivesse um amigo da mesma idade, além de também apresentar o local a ela. Diferente do livro, que observamos por um bom tempo as explorações e descobertas de Coraline. Quem também não existe no livro
é a boneca de pano da Coraline. Porém, no filme, ela cumpre o papel de conectar o Ibe à história, visto que a boneca estava com sua avó. Coraline possui naturalmente cabelos castanhos, mas ela acabou pintando o cabelo de azul. E devido a uma fala do pai dela, parece que ela tem obsessão por coisas azuis. A outra mãe é chamada pela alma das crianças de Bela Dama, que é a adaptação do termo em inglês Beldam, que significa mulher velha ou bruxa velha. Todo ano surgem rumores que irão lançar Coraline 2. Em 2022, divulgaram até um pôster que seria lançado em novembro. Mas Neil Gaiman já havia dito que não faria uma continuação enquanto não conseguir criar uma história que fosse tão boa quanto a primeira. Henry está desenvolvendo um projeto ao lado de Neil Gaiman, uma adaptação stop motion do livro de Neil Gaiman, O Oceano no Fim do Caminho. Em uma entrevista, Henry elogiou o romance de 2013, nomeando ele como uma das maiores conquistas do autor, além de definir o novo projeto como quase uma sequência de Coraline. Coraline tem um jogo para PS2, Wii e Nintendo DS. Nessa época, era moda fazer jogos de filmes em lançamento, e Coraline não foi uma exceção. O jogo tem bons gráficos para a época e é até que divertido. Como qualquer outro filme, Coraline possui diversas cenas deletadas. Não vou passar elas aqui, senão vai tomar muito tempo, então na descrição vai ter um vídeo para quem quiser ver. A mãe de Coraline sofreu um acidente de carro, por isso ela usa o colar cervical. Podemos ver isso durante uma conversa entre ela e Coraline. A maioria já reparou que a outra mãe, ao se transformar, se assemelha muito a uma aranha. No final do filme também há a teia, e assim como uma aranha, ela estava procurando Coraline pelas vibrações da teia. Mas desde o início do filme já há indícios disso. Há os insetos na casa, o nome do carro dos pais da Coraline é Beetle, que significa besouro, além dos objetos com formato de inseto e o principal, ela aparecer comendo insetos. Durante uma cena, a outra mãe cria uma chuva para mostrar que Coraline tem liberdade, e o raio que aparece possui o formato da garra da outra mãe. A garra também pode ser vista na borra de chá, que também pode ter o formato de uma girafa. No filme, há uma referência à obra de Vicente Van Gogh. Na cena em que as almas das crianças são libertadas por Coraline, o cenário que aparece ao fundo é uma referência à obra A Noite Estrelada, do pintor. A gema do ovo que a outra mãe despeja forma a imagem de Jack do Estranho Mundo de Jack, filme que também foi dirigido por Henry Selick. O Jardim do Outro Mundo possui o formato do rosto da Coraline. Já o Jardim Verdadeiro do final do filme possui o formato semelhante ao rosto da outra mãe. Os Simpsons fizeram uma paródia de Coraline na 9ª temporada, quando a Lisa se torna Coralisa. Quando Coraline entra na sala para enfrentar a outra mãe, sua sombra tem o formato de uma caveira.
Quando a outra mãe dá os botões para costurar os olhos de Coraline, os chifres ficam posicionados bem na sua cabeça. O dinheiro usado para pagar os funcionários da Humpty Bros possui o rosto do diretor Henry Selick. Falando nele, os chinelos usados pelo outro pai são uma referência ao filme No Limite da Imaginação, também dirigido por Henry. E um outro detalhe nos chinelos é que, assim como tudo nos dois mundos, eles são de cores opostas no círculo cromático. A cena do jardim que vai abrindo as flores e formando o rosto da Coraline precisou de mais 3.000 flores azuis para fazer apenas o cabelo da personagem. E para fazer a animação das flores desabrochando, foi necessário usar diversos espelhos a fim de pegar todos os ângulos. As luzes que surgem embaixo foram feitas com LEDs que acendiam conforme as flores se erguiam. O filme possui diversas referências a clássicos filmes de terror, como quando seu pai brinca com o polvo, que é uma recriação da cena de Alien, o Oitavo Passageiro, ou quando ela puxa a cortina do banheiro em um ângulo parecido à Psicose. A cadeira do quarto possui o mesmo símbolo da cadeira utilizado por Jack Torrance em O Iluminado. Na cena de bolo de boas-vindas de Coraline, observa a letra O escrita de duas maneiras diferentes. De acordo com a grafologia, um laço duplo em um O minúsculo significa que a pessoa que escreveu está mentindo. Há apenas um laço duplo, assim, o significado acaba sendo que ela é bem-vinda, mas não está em casa. O nome da empresa que faz a mudança da família de Coraline é Humpty Brothers. Ela foi inspirada nos artistas de animação que trabalharam no filme, Jeremy e Joey Humpty. E na pichação do caminhão de entrega está escrito Stop Mo, referência à técnica Stop Motion utilizada em Coraline e que os dois irmãos trabalharam em diversos filmes desse gênero. A loja onde Coraline compra os uniformes de escola chama-se Linden's, em homenagem a Harry Linden, um dos produtores do filme. Durante a apresentação das senhoras no outro mundo, elas citam uma série de versos do livro Hamlet. Basicamente, Neil Gaiman postou no Twitter falando que elas não são irmãs e pensa nelas como um casal. Os discos no escritório do outro pai são da banda do filho do diretor, Harry, chamada The Rockets, e também de sua própria banda, The Sharks. Assim como os outros filmes da Laika, os bonecos usados em Coraline foram leiloados. Dos livros de Neil Gaiman que foram adaptados para filmes, Coraline é sua adaptação favorita. Eu não achei fontes muito concretas quanto a isso, então por esse motivo que eu decidi colocar esse tópico mais profundo. A adaptação é bem fiel ao livro e faz poucas alterações, como por exemplo, a capa da Coraline não é amarela e sim azul no livro. Porém, as botas continuam amarelas e ela usa um cachecol vermelho. A cor da mansão da família não é mencionada no livro, por isso, os detalhes da mansão cor-de-rosa são exclusivos do filme.
O misterioso homem que cria os ratos de circo não tem nome, mas em uma das conversas com Spink e Forsythe, elas citam que o chamam de Senhor Bobo. No filme, ele acaba sendo chamado de Senhor Bobinski. No livro, o gato tem olhos verdes, já no filme, ele tem olhos azuis. Diferente do filme, os cachorros no livro conversam com Coraline durante a apresentação das senhoras. A porta que leva Coraline para o outro mundo, no livro, é uma porta de madeira, velha e maior que as outras do apartamento. No filme, eles se mudam para Oregon, nos Estados Unidos. Já no livro, eles se mudam para uma casa nos arredores de Londres, na Inglaterra. A pedra do filme é uma pedra de serpente. Ela é um tipo de rocha, geralmente vítrea, com um furo natural. Na Grã-Bretanha, elas também são chamadas de pedras de bruxa. Acredita-se que essas pedras tenham poderes mágicos, como a proteção contra o mal-olhado ou encantos malignos, impedindo pesadelos, através do buraco da pedra, dá a capacidade de ver disfarces e armadilhas de fadas ou bruxas. Em determinada parte do filme e do livro, a senhorita Spink diz para Coraline não usar verde em seu camarim. A senhorita Forsythe diz para ela não mencionar aquela peça escocesa. A primeira fala vem de uma tradição de que nenhum ator gostava de usar verde no palco, já que o verde não permitia se destacar na cena, por causa da maioria dos cenários ser composto por folhas e arbustos. Já a segunda fala se refere à peça escocesa Macbeth, de William Shakespeare, que de acordo com tradições de atores ingleses, era uma peça amaldiçoada e mencionar essa peça trazia má sorte. Logo depois no livro, Coraline insiste para sua mãe comprar luvas verdes fluorescentes e não apenas isso. Mais para frente, a outra senhorita Spink usava uma meia calça verde. Já a outra senhorita Forsythe fala: é um punhal que enxergo com seu cabo voltado para mim? E isso é uma fala da peça de Shakespeare. Ambas fazem justamente o que as verdadeiras senhoritas disseram para não fazer. Diferente do filme, o livro possui mais cenas com os pais de Coraline, como por exemplo, uma lembrança dela em que ela e seu pai saíram para explorar, mas no meio do caminho encontraram um ninho de vespas e foram atacados pelo enxame. O pai dela pede para ela correr na frente, para ele distrair as vespas e a filha não ser picada. Isso acaba servindo como demonstração de coragem para Coraline e ajudando ela a encontrar coragem no futuro. A cena em que Coraline vence a Bela Dama foi completamente alterada. No livro, temos uma Coraline muito mais esperta e que faz tudo sozinha, já que o Wybie não existe. Coraline, já sabendo da presença da mão da outra mãe, acaba preparando um plano. Ela faz um piquenique com as suas bonecas para servir de distração para a mão. Quando a mão pula para pegar a chave, ela acaba caindo no poço, assim ficando para sempre presa lá. No final, o Senhor Bobo fala a Coraline que os ratos disseram a ele que está tudo bem e que ela é a salvadora deles. A cena em que o outro pai leva Coraline pelo jardim não existe no livro. Eu achei essa uma boa edição do filme e que serviu bem para a relação do outro pai com Coraline. Outra cena que também não existe é a festa no fim da animação. No livro, o Senhor Bobo espera ela na estrada e ela acaba visitando as senhoritas para devolver a pedra.
A sala de Coraline no livro é composta por móveis que eram de sua avó, enquanto no filme, o que é preservado na sala são os globos neves que pertencem à coleção de sua mãe. Durante os desafios do livro, Coraline tem bastante tempo para se arriscar a procurar as almas das crianças. No filme, o céu possui uma lua em forma de botão, que cada vez mais vai se tornando escura à medida que Coraline avança nos desafios. A transformação da outra mãe nessa forma meio que aracnídea não existe no livro. Apesar de sua aparência também não ser bonita no livro, ela não possui esses traços de aranha nem as garras metálicas. Só que essa mudança para o filme se tornou extremamente bonita visualmente. A cena da outra mãe se transformando é uma das melhores coisas da animação. No livro, as senhoras leem as folhas de chá 2 vezes para Coraline. A primeira, elas alertam que ela estava correndo perigo, e já na segunda, o resto de chá que Coraline toma na casa das senhoritas forma uma mão dentro da xícara. Isso já no final do livro, momentos depois que a mão da outra mãe escapa para o mundo real. Já no filme, eles juntaram essas 2 cenas e ela ocorre logo no início. No livro, a primeira alma é encontrada em um baú de brinquedos no quarto de Coraline. A segunda é encontrada nas mãos das senhoritas bizarras do teatro, mas depois disso, a outra mãe entrega uma chave para Coraline e a incentiva a entrar em uma espécie de porão, no qual é atacado pela forma desfigurada e monstruosa do outro pai. No fim, ela consegue escapar da armadilha, e a terceira alma é encontrada no espetáculo dos ratos, que controlam o Sr. Bobo, e o gato preto acaba ajudando. Já no filme, a primeira alma é encontrada com o outro pai, a segunda é encontrada no teatro, e a terceira é encontrada com os ratos do Sr. Bobinsky, também com a ajuda do gato. Por ter um tempo específico, a cena do desaparecimento dos pais da Coraline no filme foi coisa de 1 ou 2 dias. No livro, a menina fica sozinha em casa, esperando os pais voltar por muito mais tempo e até tentando chamar a polícia para ajudá-la. Coraline ainda não toma coragem para destruir a chave após trancar a porta no final do livro. E um dos cachorros das senhoritas acaba sofrendo um corte profundo e inexplicável. Mas por sorte, ele consegue ser tratado no veterinário a tempo. No filme, temos uma cena já assustadora do outro pai perseguindo Coraline e logo depois caindo no lago enquanto entrega uma das almas das crianças. No livro, tudo acontece em um porão escuro e pequeno, com o outro pai já completamente desfigurado e lutando com a vontade de ajudar a menina e obedecer à bela dama. A cena também tem um fim muito mais assustador e bizarro, onde Coraline arranca um dos olhos da criatura. O Sr. Bobinsky possui uma medalha, e ela pode explicar o porquê da sua pele ser azul e dele ser tão estranho. Basicamente, essa medalha que ele possui foi dada aos participantes da limpeza da usina nuclear de Chernobyl após seu desastre. Quando as senhoras criam um amuleto para Coraline, aparecem datas nos potes. Provavelmente, essas datas se referem ao ano de morte de cada criança. No livro, os ratos do Sr. Bobo cantam uma música bem macabra. Temos muitos dentes, temos nossas caudas, temos pequenos olhos para enxergar. Estávamos aqui antes de você nascer. Estaremos aqui quando você findar. E a Coraline também já tinha escutado essa música
antes de ir para o outro mundo, em um sonho. Só que nessa parte, como tá aparecendo a letra, era um pouco diferente. Antes das coisas ruins começarem a acontecer, a aparência dos outros pais, tanto no livro quanto no filme, ainda são de humanos. Mas depois que as coisas ruins começam a acontecer, o outro pai no filme ainda se assemelha a um humano, diferente do outro pai no livro, que é descrito como: a coisa era branca, enorme e inchada, monstruosa, mas também miserável. Já a outra mãe no filme, antes da transformação, é idêntica à mãe de Coraline, apenas com os botões nos olhos. Já nos livros, ela não é nada bonita, e Coraline diz que sua pele é branca como papel, alta e mais magra que sua mãe, além de seus dedos compridos, irrequietos e suas unhas cor de carmim, curvas e afiadas. Mas não tinha nada a ver com sua mãe, apesar da voz se assemelhar muito. Sinceramente, eu nunca havia pesquisado nada sobre Bardy and Friends. Mas essas histórias são bem famosas até, e a Coraline aparece nela, então vou colocar. Basicamente, Bardy and Friends, como o nome diz, é o final ruim dos amigos. Então, meio que são os personagens com os finais ruins de suas histórias, como é no caso de Coraline. E o seu final ruim ocorre quando ela não se livrou da chave e a porta continuou chamando por ela. Ela acaba não resistindo e volta para o outro mundo. Lá ela encontrou a outra mãe, que estava sozinha e fraca após sua última visita. Passando um tempo, Coraline fez algo que se livrou da outra mãe, e quando isso aconteceu, ela coletou a energia restante que a outra mãe havia deixado. A energia transformou Coraline em algo como a outra mãe, no caso, a Mother Widow, ou em português, a mãe viúva. Antes da brincadeira de achar as almas e os pais da Coraline começar, há uma conversa entre ela e a bela dama. A outra mãe jura não trapacear na brincadeira. A garota pergunta por quem ela irá jurar. A outra mãe afirma: eu juro pela minha própria mãe que eu mesma sepultei, e que tornei a sepultar quando percebi que ela não queria ficar enterrada. Não dá pra ter uma certeza, mas dá a entender que ela matou a própria mãe quando viu que ela não estava morta. A conversa acaba com Coraline pedindo que ela jure novamente por outro motivo, e a mesma jura por sua mão direita, que acaba sendo cortada no filme. Tá aí uma das coisas mais pesadas. Diferente do filme, o que Coraline busca no livro não é exatamente as almas das crianças. Quando a outra mãe pegou cada uma delas, ela costurou os botões em seus olhos, certo? Então, ela ficou com os olhos das crianças. Basicamente, Coraline busca os olhos das crianças no livro. Afinal, os olhos são as janelas da alma. Quando Coraline volta para casa depois da sua primeira visita ao outro mundo, ao mergulhar na escuridão da passagem, ela escuta vozes cochichando e ventos distantes uivando. Coraline também sente a sensação de que havia algo no breu atrás dela, algo muito velho e lento. A cada vez que ela passava pela porta, parecia que ela aumentava. Ao fugir da bela dama, novamente ela passava pelo túnel, e ao tocar na parede, sentia algo diferente, algo quente e macio, coberto de pelúcia. E esse algo se mexia como se estivesse respirando. Coraline tira a mão, mas novamente tem que se apoiar para não cair naquela escuridão. E novamente sente algo quente e molhado, como se botasse a mão na boca de alguém. E de repente, passa alguma coisa entre seus pés, que quase a derruba. Coraline consegue sair do túnel, mas o que quer que fosse aquele lugar era mais antigo que a outra mãe. Era profundo, lento e sabia que ela estava ali.
No final do filme, vemos o gato entrando no outro mundo. Mas como isso é possível se o outro mundo estava se desfazendo conforme a bela dama ficava mais fraca? A resposta, como o Aibe disse, se você olhasse lá de baixo, veria até mesmo as estrelas na luz do dia. Mas bom, basicamente foi isso. Peço perdão caso tenha faltado alguma coisa ou haja qualquer erro, já que Coraline é um filme cheio de detalhes, tanto que até hoje é falado. O vídeo deu bastante trabalho para ser feito, então se gostou, por favor deixe um like para ajudar, e muito obrigado mesmo por terem visto até aqui, e até a próxima. Valeu pra vocês.